melhor café. Esse é melhor. Glória a Deus. Ô Jean, vamos mandar o pessoal sentar no fundo aí. Tudo bem? Bom. Bom dia, vamos orar para a gente começar então. Vamos lá? Vamos orar, cada um do seu jeitinho, cada um da sua maneira. Vamos agradecer ao Senhor por essa manhã preciosa. Vamos agradecer a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por essa manhã preciosa, que o Senhor nos levantou da cama, que o Senhor nos deu vida, que o Senhor nos deu alegria, Pai, de estar mais uma vez na casa do Senhor, meu Deus. Muito obrigado por o Senhor ter proporcionado isso a cada um de nós, aos nossos familiares e principalmente a nós mesmos, que aqui estamos. Muito obrigado pela nossa igreja, uma igreja acolhedora, uma igreja, Pai, que tem feito a diferença no nosso meio, meu Pai. Pai, eu peço nessa hora para o Senhor, mais uma vez, meu Pai, fale aos nossos corações e fale à nossa mente, através da sua palavra. Tudo que eu vou ministrar aqui, que primeiramente eu tenho ministrado no meu coração, e foi diretamente ao Senhor, meu Pai. É o Senhor que tem me capacitado algumas vezes, é o Senhor que tem me ensinado, muitas vezes é o Senhor que tem me corrigido por várias e várias vezes. Que eu continue sendo, Pai, que eu esteja disposto a essa correção que vem do seu trono a favor da minha vida, meu Pai. O Senhor corrija todos nós aqui nessa manhã, e que o Senhor corrija com amor, porque a sua correção é com amor e fidelidade, para nos levar ao caminho que só o Senhor sabe que nós devemos andar, meu Pai. Fica conosco aqui, abençoe cada família aqui representada nessa manhã, que seja um tempo precioso entre nós, na comunidade dos santos. Oramos agradecidos em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Bom, gente, hoje não vai ter lâmina, tá? Hoje não tem lâmina, porque é legal você fazer a aula autoexplicativa. Você vai falando aqui, você vai mostrando lá. Mas o meu pendrive foi um pouco corrompido aqui, corroído. O arquivo está corrompido, né? Eu não pude apresentar. Mas tudo que está lá nas lâminas, certamente Deus primeiro colocou no meu coração e na minha mente. E eu vou tentar compartilhar com vocês. Eu não tive aqui nas 2 últimas aulas, ou nas 3 últimas, o Alexandre, domingo passado, esteve aqui. Eu tenho certeza que a aula foi bênção. Ainda não está lá no YouTube, no nosso canal. Como é que é? Ó, vai no nosso canal lá, você vai ver. Mas não está lá, mas o Carlos está providenciando, né, Carlos? Está providenciando a aula lá, para que vocês possam assistir. Domingo, no outro passado, que teve o congresso da igreja, foi a Mariana Marcolino, que eu quero crer que pregou. Numa outra antes, foi o pastor Ricardo, uma aula de finanças sensacional. Ele disponibilizou até um aplicativo para você poder fazer a contabilidade sua, para você poder fazer o seu planejamento financeiro. É fantástica a ferramenta, simples e objetiva. Eu acabei abaixando e certamente nós vamos colocar depois, vou pedir para o Carlos até colocar o QR Code lá, se você quiser abaixar, para você ver como é que funciona. Por que eu estou dando esse pano de fundo aqui? Porque, gente, glória a Deus. Carlos, vai aqui, senão não vai gravar nada. E por que eu estou dando esse pano de fundo aqui? Porque as coisas do Senhor têm que continuar. A obra tem que continuar. A obra continua com alegria, com graça, daqueles que se propõem. Aí, aqueles que propõem ensinar e aqueles que se propõem a ouvir. A igreja só cresce da maneira tal que vocês que sentados aí no banco levem o ensino daqui para fora, e esse ensino alcance outras pessoas no local dos seus relacionamentos, onde você mais tem andado, onde você mais tem oportunidade de falar com graça e sabedoria. É assim que a igreja do Senhor cresce. Eu estou falando somente a igreja do Nazareno Central de Campinas, mas todas as igrejas que têm uma casa dominical, que tem ensino bíblico, que tem mensagem de culto na palavra, que nem está escrito lá na nave da nossa igreja, está escrito assim, ó, prega a palavra. É só assim que a igreja do Senhor cresce. É quando dessa maneira a palavra sai das portas da igreja, dos muros da igreja para fora, e a igreja vai crescendo. Semana passada eu tive um congresso de família, foi o 7º encontro da família da LPC, onde o Hernandes Dias Lopes, ele é o diretor da LPC, e foi um encontro maravilhoso, foi um encontro de 3 dias com 760 casais, aproximadamente. Foi em Águas de Lindóia, e nós tivemos o privilégio de ouvir várias pessoas, vários homens de Deus que é conhecido no nosso meio. Mas não basta somente ser conhecido, a mensagem tem que ser impactante, porque a mensagem não é dele, a mensagem é do Evangelho, a mensagem é do Senhor, e foi isso que nós ouvimos lá. Eu tive o privilégio de escutar o Hernandes Dias Lopes, escutei o Ronaldo Lidório, que eu gosto muito,
um missionário criado muitos anos na África, morou muito tempo na África, traduziu o Evangelho para vários idiomas e várias etnias, ali línguas, vários dialetos ali da África. Ronaldo Lidório, um excelente pregador, um excelente missionário. Ainda o Rafael Bidado, um menino muito novo, muito sábio. E 3 dias de louvores do Fernandinho, né, Marcão, já sabe, foi bênção. Fernandinho é um homem de Deus, sem dúvida alguma. Não é uma estrela, não deixa de ser famoso, não tem como, mas ele é um homem muito doutrinado naquilo que Deus deu de dom para ele, né? Então foi um período muito bacana. E hoje, gente, eu convido você a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 7. Nós vamos passear um pouquinho aqui o que o Senhor tem para falar em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36. Nós vamos ler do 36 até o versículo 50. Lucas 7, 36. Amém, meus irmãos? Vamos lá então. Acompanhe comigo aí a leitura. Inclusive eu tinha colocado na lâmina a leitura para a gente seguir tudo a mesma leitura, mas não tem problema. Mesmo as versões diferentes, vamos junto aí. Lucas 7, a partir do 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava na mesa do fariseu, na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um coentro. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e ungia com um coentro. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se fosse profeta, se este fora profeta, bem saberia quem é qual a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus aos fariseus e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize a mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhe ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu Simão: suponho aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito me amou. Mas a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Texto bonito. Um texto que você sabe. Antes de eu começar a falar sobre esse texto, eu preciso explicar para vocês. Era um jantar que Jesus foi convidado. Jesus foi convidado para um jantar na casa de Simão. Simão, gente, era fariseu. Simão era rico. Simão era fariseu. Simão era rico. E muitas vezes, quando a gente fala fariseu, a gente fica pensando: fariseu, gente, da onde que veio os fariseus? Da onde que nasceu os fariseus? Se você pensa, pegar um pouquinho na história, quando Alexandre o Grande fez a sua investida em todo o domínio da terra conhecida até então da Ásia, Alexandre o Grande, 330 anos antes de Cristo, ele chegou na Palestina e ele invadiu a Palestina. E quando ele invade a Palestina, ele leva o panteão grego, que é o começo do helenismo, dos helênicos naquela região. O panteão grego é os deuses gregos, e ele leva todos os deuses e começa a ser cultuado ali durante todo o seu império. Logo depois dele, porque quando ele morre, o seu general divide o império de Alexandre o Grande. E os fariseus aparecem 150 anos aproximadamente antes de Cristo, para resgatar o Deus de Jacó, de Isaac, de Abraão, de Jacó e de Isaac. 150 anos, eles restauram a doutrina de Moisés na lei, cumprimento, e eles criam uma série de eventos para que isso aconteça, para que eles resgatem isso, e eles conseguem fazer isso. É os donos da lei, os fariseus. É esse fariseu, Simão,
e chama Jesus para jantar na sua casa. O jantar era elegante, era para o lado de fora da casa. O jantar era para o lado de fora. E as pessoas vinham para assistir o jantar. Não tinha mesa, não tinha garfo, eles comiam com a mão. E nesse jantar, essa mulher pecadora, muitos dizem que era prostituta. Eu não acho, porque não tem nenhum lugar falando na Bíblia que ela era prostituta. Eu já li em várias versões, inclusive naquela que mais se aproxima dos originais, que é King James. Não fala que ela era prostituta, fala que ela era pecadora. Fala que ela era pecadora, mas aqui é uma opinião minha, você fica com a sua, não tem problema nenhum. Nós vamos para frente assim mesmo. E o que acontece? Essa mulher fica sabendo que Jesus está lá. Aí esse texto começa a narrar algumas coisas. Logo no começo do texto, quando a gente lê o texto, logo no versículo, no comecinho aqui, no versículo 36, na parte de baixo, fala assim: Jesus entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. É estranho isso, Alexandre? É estranho isso? Eu já tive o privilégio de almoçar na casa de alguns irmãos aqui. Alguns irmãos, a Ana Cláudia sabe disso, coloca até o meu nome na mesa. No prato, Edson, Ana Cláudia, Edgar, Marcão, Jussara, está tudo ali, escrito. Aonde eu vou sentar? Aqui não, tomou Jesus lugar na mesa. Sabe como aqueles parentes que vêm almoçar todo domingo na sua casa, Marcão? Senta aí em qualquer lugar aí, pega o prato aí. É assim, você pode sentar lá ali fora, aí um come com o prato na mão, outro, aí as crianças sentam primeiro, não deixa os mais velhos sentar. Eu fico olhando na cara dele, quando os mais novos sentam, os mais velhos têm que sentar. Senta aí em qualquer lugar aí. Estranho esse texto. Mas Jesus senta na mesa. Jesus senta e essa mulher chega. Eu estou dando esse pano de fundo para vocês do texto, porque eu vejo dessa maneira. Essa mulher, quando ela vai nos pés de Jesus, Jesus andava naquele tempo, naquele deserto que é toda aquela região, aquela poeira cinza. Jesus andava com uma sandália feita de couro, de camelo, ou de qualquer outro bicho. E o que Jesus trazia nos pés? Poeira, muita poeira. E aquela mulher chorando, ela deve ter feito uma lama ali nos pés de Jesus, porque ninguém chora um copo d'água para lavar. E ela fez ali aquele barro nos pés de Jesus, e ela tira os seus cabelos, e limpa, enxuga e derrama o óleo. E aqui é que eu quero falar. A mensagem que talvez Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês é essa aqui. Quando Jesus entra em casa, quando Jesus entra na sua casa e na minha casa, Ele não é apenas um convidado. Jesus é o próprio Deus. Quando Jesus convidado, Ele entra na sua casa, Ele não é simplesmente um convidado, Ele é o próprio Deus. Não adianta querer um Deus moldado às nossas vontades, as suas vontades e as minhas vontades, como a vontade de Simão. Meu Deus, minhas regras. Tomou Jesus lugar à mesa. Já começou por aí, tudo errado. Não é quando Deus entra nas nossas casas, não é as nossas regras que manda. É a regra de quem é convidado, quando é Jesus Cristo. Então, receber Jesus em casa significa entender que Ele não vem apenas para ser mais um hóspede. Jesus, quando entra na nossa casa, Ele não é simplesmente um hóspede, Ele vem para assumir o controle. Jesus vem para assumir o controle. Ele vai abrir gavetas na sua casa, lembra disso? Ele vai abrir gavetas, Ele vai abrir armários na sua casa, Ele vai abrir lugares secretos que só você sabe, onde tem algumas coisas que ninguém sabe. Jesus, portanto, meus irmãos, aqui está o que você deve ser diante de Deus e diante dos homens, porque Jesus, Ele vai aonde você sabe que tem coisas que Ele não deveria ir, que é no seu íntimo, que é no seu ego, que é no meu ego, que é no meu íntimo. Quando Jesus está dentro da nossa casa, Ele é o Senhor de tudo. É como que está em Lucas 2, né? Lá em Lucas 2 fala que Jesus crescia em sabedoria diante de Deus, sabedoria e conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Está lá em Lucas 2, um pouquinho para trás aí. O que isso significa? Que eu sou aqui na capela da igreja do Condomínio Central, na rua José Paulino, eu tenho que ser lá na Prefeito Passo 215. A mesma coisa. Jesus, quando Ele entra na nossa casa, Ele revela alguns e-mails escondidos, algumas mensagens que você não deveria ter enviado, e alguns que você não deveria ter recebido, ou melhor, nem participar desses grupos, você deveria estar participando. A organização é dele, não é nossa. A organização é do Senhor, e tudo que Jesus abrir será para melhor, gente.
Tudo que Jesus abrir para verificar será para melhor, será para o nosso bem. E aqui eu costumo falar que quando isso acontece, essa é a graça que transforma. Quando Jesus abre gavetas, quando Jesus abre armários, quando Jesus escancarar, abre a nossa vida. Escancarar é muito forte a palavra. Então veja, a graça que transforma. Quando a graça entra em nossa casa, ela nos livra da síndrome do devedor. Porque por vezes nós somos devedor na nossa mente e no nosso coração. E quando a graça de Jesus entra na sua casa, é a graça da transformação. Você deixa a síndrome do devedor para trás. Nós deixamos de viver como quem deve, como um escravo. Muitas vezes a gente acha que a gente deve alguma coisa e a gente não consegue pagar. Não, gente. Quando Jesus entra, a gente perde isso. É como alguém que muitas vezes deve a um credor ou deve a um agiota. Você fica preocupado, não sabe como pagar, você não sabe como fazer, os recursos não dão, e é severo o método que você vai ter que ser submetido. Quando Jesus entra na sua casa, a graça transformadora traz um arrefecimento para a sua mente e para o seu coração, traz um refrigério para a sua mente e para o seu coração. A graça nos liberta e nos faz viver como amigos de Deus. Eu lembro dessa música Amigos de Deus, por vezes nós cantamos ela aqui na década dos anos 2000 já. Eu sou amigo de Deus, eu sou amigo de Deus, Ele me chama assim. Gente, quando Jesus entra na sua casa, a graça transformadora tem que trazer isso para dentro, para a produção dos seus lábios, para a produção do seu coração. Eu sou amigo de Deus. É essa graça transformadora, quando Jesus é convidado, e quando Ele entra, Ele é o Senhor. Quando conhecemos o Evangelho da Graça, gente, o nosso lar passa a ser cheio desse perfume, dessa graça transformadora. A nossa casa é mudada, a nossa casa começa a ser diferente, e não do peso da cobrança. O que eu preciso mudar para a minha casa ser assim? Quando eu recebo Jesus em casa, o que essa graça transformadora tem que mudar em mim e tem que mudar em vocês? Essa graça não pode simplesmente chegar e ficar da mesma maneira que você era antes. Quando a graça entra em casa, ela provoca transformação. Ela tem que provocar transformação dentro das nossas casas. Aqui é uma classe de família, é uma classe de casais, é uma classe de gente que quer dar uma milha a mais. E nós temos falado isso aqui exaustivamente. Família forte, igreja forte, bairro forte, cidade forte. É a palavra de Deus que ainda vai fazer a diferença no nosso meio. Porque se tem uma coisa que é inerente dos tempos, que vem de antes e muito antes, é a palavra, ela não muda. Eu falava com o Alexandre agora que eu gosto de algumas doutrinas, de alguns ensinamentos. Dentre eles, a Assembleia de Deus, a escola dominical deles, é com livrinho. Algumas, né, Alexandre? Não são todas. De várias e várias outras igrejas que eu pego para ver o material. Edgar, você sabe o que eu estou falando. Você foi criado no Evangelho. Essa graça que cresce, quando a gente começa a participar dessa graça, essa graça da transformação tem que ser evidente na nossa vida. E essa graça em casa, ela tem que provocar transformação. O que precisa surgir na sua casa? Quando essa graça entra, o que precisa surgir que não tinha? É mais sorriso? É mais beijo? Se depender de você, você tem que colocar uma coisa no seu coração. Se depender de mim, a minha casa vai ter mais beijo. Lá em casa vai ter mais abraço. Lá em casa nós vamos se encostar mais. Nós vamos orar mais. Tem que provocar a transformação. O que precisa melhorar, porque tem coisa que já é bom, mas pode melhorar, Alexandre. E tem coisa na casa de vocês que eu tenho certeza que já é bom, é muito bom, mas sempre tem espaço para melhorar. Como a gente sabe que tem? Porque é fácil falar para quem vive na palavra. Gostei de vocês aqui, ó, alguns eu conheço há muito tempo. Alguns a gente já anda junto há um bom tempo. A gente sabe como é que é. O que pode melhorar na nossa casa? O que precisa ser transformado? Tem coisa que, infelizmente, tem que ser transformado. E isso exige esforço e sacrifício. Para quem? Para quem é sacerdote da casa? Sacerdotisa da sua casa. Transformação exige esforço e sacrifício. É deixar coisa para trás. Não coisas preciosas. Não pessoas fontes deixar para trás. Não. É deixar aquilo que não agrega no seu dia a dia. Aquilo que
muitas vezes as nossas casas são contaminadas de coisas que não deveriam ser. Uma vez falaram para mim: nossa, sua casa está contaminada. Ana Cláudia lembra disso. Aí eu tinha uma amiga que esteve na China e trouxe aqueles guerreirinhos de terracota para mim, que eu gosto. Eu gosto da história chinesa, uma parte, até onde eu conheço. Perguntar para mim, talvez eu não consiga explicar do que eu gosto. Mas eu gostava dos bonequinhos. E mandei colocar num quadro e coloquei os bonequinhos na parede. Aí eu vi também uma vez os bonequinhos, também os mesmos guerreirinhos, só que de aço. Eu comprei os guerreirinhos. E a minha casa era uma porta grande e na lateral tinha uns vidros assim, pelas portas antigas. Eu coloquei todos eles ali. E o quadrinho eu coloquei. Um irmão foi em casa e falou: isso aqui é coisa do diabo. O cão passou aqui. Eu falei: ai, meu pai. Eu tinha um burrinho no nosso jardim. Eu falei: esse burro também é coisa do cão. Joguei tudo fora. Pensa numa coisa que eu arrumei. A Ana Cláudia tinha um tio, chamava Paulo Marinho. Paulo Marinho não congregava aqui na igreja. Ele era de uma outra denominação, bem diferente da nossa, mas ele era um homem exponencial. E ele pintou vários quadros, dentre eles a Praia do Lázaro, olhando lá de cima. Ele ia lá na areia da Praia do Lázaro e pegava a areia e colocava no quadro. Ele pegava as folhas daquela praia, amassava e colocava, colava, ele fazia uma foto autocolante. Eu não sei o nome dessa técnica. Alto relevo. Como? Alto relevo. Alto relevo, porque era em alto relevo. Você passava a mão, você sentia assim mesmo. Boa, gente, boa. Joguei tudo fora. Joguei tudo fora, porque alguém falou para mim. Graça transformadora? Não sei. Você sabe o que você quer. Você sabe o que tem que ser transformado na sua casa. Você sabe lá na sua casa que você ganha na foice e você perde no machado. Você sabe, não é eu que sei. Lá em casa eu e Ana Cláudia sabe. Basta uma olhar para ela, ela sabe o que eu estou falando. A gente tem que ser assim. Quando Jesus vem com essa graça transformadora, tem que mudar a nossa casa. E tem que mudar para melhor, Alexandre. E mudar para melhor, muitas vezes você sofre. Sabe por que você sofre? Às vezes vai ter que tirar alguns carrapichos, que nem o Vladimir fala, o pastor Vladimir. Você vai tirar alguns carrapichos, vai tirar alguns espinhos, tem que tirar algumas manchas. Gente, eu quero compartilhar algumas coisas para vocês aqui. A primeira delas está aí no versículo 44. No versículo 44 nós aprendemos que Jesus nos chama para ter uma visão. Servimos a um Deus que tudo vê, precisamos também aprender a enxergar. No versículo 44, quando ele diz assim, e voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher, entrei na sua casa e não me deste água para os pés, porém ela regou os meus pés com lágrimas e enxugou com os cabelos. O Senhor nos convida para ter visão do que tem acontecido ao nosso redor. Você não pode ser um morador, muitas vezes, das comunidades, que nem lá no Rio de Janeiro. Não estava aqui, não sei, não vi o tiro, não sei quem é bandido, não sei quem é. Poxa, sabe? Você sabe o que acontece da porta para dentro. Você não sabe o que acontece além dessa camisa. Além dessa camisa, Edgar, aquilo que corrói aqui dentro. Porque nós temos uma força descomunal aqui dentro. É por isso que aí Paulo vem e fala várias e várias vezes: não sou Paulo. Pedro também fala sobre o domínio próprio. Porque o domínio próprio é você tem uma força descomunal aqui dentro. E se você, para combater essa força que você tem aqui dentro, você tem que colocar uma força maior. E essa força maior chama-se domínio próprio. Vai empurrar esse negócio e largar lá onde ele tem que ficar. Porque se você não tiver essa força, isso aqui sai. Muitas vezes sai pela sua boca. Aí sua boca desanda. Aí sua boca vira uma metralhadora. E hoje é os dedos, né? Web, internet, plataforma digital. A gente detona. Isso, gente, que eu estou compartilhando com vocês, é o que a gente tem vivido no dia a dia. Jesus nos chama a ter visão. A ter visão, precisa ter transformado, precisa ser olhado. A humanidade é cega. Não porque não consegue ver os lugares, não consegue ver as cores. A humanidade muitas vezes é cega, porque a verdade do Senhor é escancarada para todo mundo. Nessa convenção que eu fui, eu falei que eu falava com o Ronaldo Lidório. Ele andava pela África, por vários lugares onde pessoas não conhecem. Ele deu lá aproximadamente 26 milhões de pessoas na África ainda não conhecem o Evangelho. E ele falou que ele chegou num dos seus livros, não lembro o nome que eu li. Ele chegou numa determinada comunidade. Quando ele chegou, ele viu uma cruz. Aquele povo, tudo sem roupa, mas tinha uma cruz. E tinha gente orando no pé da cruz.
chamou ele, chamou a mulher dele e falou assim: olha, Ronaldo Midori, um verdadeiro missionário. Ele falou que aquele dia ele chorou copiosamente. O verdadeiro missionário era eles. Estava pregando o evangelho onde ninguém tinha ouvido falar. Ele teve oportunidade, foi criar um evangelho, viajou, estudou, aprendeu várias línguas, ele fala vários idiomas, vários dialetos. Quando a gente fala que a verdade é escancarada, Jesus, esse texto chama a gente para ter visão, para a gente enxergar mais longe. Porque, gente, Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quantas pessoas ainda não ouviram essa verdade? Todo domingo, toda semana, há quanto tempo essa verdade tem sido proclamada? Quantos de nós, muitas vezes, temos ignorado essa verdade? Gente, quando a gente fala em ignorar, é daquilo que só você sabe, não é o que eu sei. Essa visão é uma visão para dentro de você. Porque lá em Lucas 8, quando fala que Jesus crescia em graça e misericórdia diante de Deus e diante dos homens, Deus via, mas o povo também via. Então, o conhecer de Deus e o agir de Deus na minha vida não é pela produção dos meus lábios. Porque falar, ditado todo mundo fala, até papagaio fala. Tem uns que falam que eles até leem. Né? Não é pela produção dos lábios do Edson. Porque nós vemos a aparência, mas o Senhor vê o coração. É o coração do homem, é a visão do coração. Jesus tem batido a porta do seu coração, batido a porta da sua casa, mas você ainda não tem ouvido. Por isso, quando você vai em Apocalipse, fala assim: ó, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E vários versículos terminam assim: quem tem Espírito, porque ouvido todo mundo tem, basta você, mas ouvido todo mundo tem, basta você sentar aí. Agora, escutar, nem todo mundo escuta. Escutar, nem todos nós escutamos. Quantas mensagens impactantes têm saído do culto dessa igreja para nós? Nós temos privilégio nessa igreja. Eu estou aqui, eu só conheço a igreja de Nazaré. Quantas mensagens você chorou por semanas? Quantos CDs você comprou? Quantos pendrives você comprou para ficar ouvindo? Quando a graça entra em casa, gente, vamos aí no capítulo 45, no versículo 45 e 44. Quando a graça traz, a graça tem que trazer afeto. Não me desce nem um beijo. Ela, portanto, desde que entrou, não cessa de beijar os meus pés. Tem que ter mais beijo, tem que ter mais brilho no olho, da porta para dentro da sua casa. A conversa com o esposo, esposa, com filhos e filhas, tem que ser olho no olho. Tem que ser olho no olho, falando, olhando. E muitas vezes nós somos o povo que mais deveria fazer isso. Assim como eu sempre digo que o povo de Deus era o povo mais indicado para sofrer, e afinal de contas, você conhece o Evangelho? Afinal de contas, você prega para os outros? Afinal de contas, você faz uma série de coisas que só os crentes fazem. E olha, os crentes muitas vezes metralham os outros, mas tem que tomar cuidado com isso danado. Eu com a minha boca grande, vixe, direto o mando para colocar freio na minha boca. Porque nós somos especialistas, não somos especialistas, Alexandre? Porque quando você está com um problema no pé, você vai aonde, Serafim? Do osso, você vai no ortopedista, não é? Você está com um problema cardiológico, você vai aonde? No oftalmologista? Não, você vai no cardiologista. Você está com um problema no olho, você vai no oftalmologista. Você quer saber mais de Deus? Pergunta para nós aqui. Jesus, pergunta para nós o caminho, a verdade e a vida, qual é. Eu e você deveria saber. E muitas vezes, se precisar, se for que nem Paulo diz, usar as palavras. Não, usa sua vida, Alexandre. Usa sua vida. Não é pelo meu muito falar. Jesus som do coração. Porque tem um monte de gente que fala muito, e bem, e é gostoso ouvir. Vocês sabem o que eu estou falando. A graça traz afeto, capacidade de expressar amor, distribuir afeto. Distribuir, gente, isso é de graça. Assim como você distribui, você também recebe de outras pessoas. Eu já falei aqui em aulas passadas sobre pessoas fontes. Pessoas fontes têm acabado na nossa vida. Se tem uma oração que eu peço a Deus é que coloque pessoas fontes na minha vida. Pessoas que depois que delas nós saímos, a gente fica bem, a gente cresce, a gente vai para frente. Pessoas fontes. E pessoas fontes, muitas vezes, eu e você, Maurício, a gente não pode deixar aqui no caminho, Maurício. A gente tem que mandar um WhatsApp. Eu falo do Maurício porque muitas vezes, do nada assim, eu recebo uma mensagem dele durante o dia. Eu estava meio atribulado, 2h30 da tarde, ela que o pau está comendo lá na empresa, ela nas reuniões. Nós reuniões de diretoria, tem que mostrar os KPIs, muitas vezes os KPIs não está bom, lá não está legal. A nossa vida é assim. Antes de trabalhar com o Senhor, eu já aprendi aqui nessa igreja, aqui nesse púlpito.
antes de trabalhar para mim e para o meu patrão, primeiro eu trabalho para o Senhor. Quantas vezes tem que ser realidade na minha vida para mim poder levar para frente, para mim seguir um pouco mais? Os 44 anos que eu estou na vida, 44 anos, há mais de 26 com tanta gente. Ana sabe, eu lidero pessoas desde muito cedo. Conheci pessoas com a cabeça N vezes mais brilhante que a minha, mas muito mais brilhante que a minha. Mas eu não tinha esse afeto. E quando os negócios estavam ruins para mim, Alexandre, eu só tenho oração. Não é nem oração. E tudo que José colocava a mão prosperava. A inteligência de José, mas eu quero ter a perseverança de José. José não tinha nada para fazer. Quando ele chegou na cadeia, o que você vai fazer na cadeia, meu irmão? Pegou uma vassoura, começou a varrer a cadeia. A cadeia estava muito suja. E o que aconteceu com José? Passou a dominar a cadeia. Foi daquela cadeia que ele chegou a ser Cristo no Egito. Foi com uma vassoura que José começou. Eu sei que a história é bem antes. Eu vendi e Potifar, aquela mulher safadona, não sei. Chanel número 5, passando perto dele, né, José? Chanel passando todo dia aqui, ó. Você não tomar cuidado. Quer saber que seu marido anda olhando? Vai aí, ó. Instagram, fica naquela lupinha ali, você vai ver o que está vendo. Sua mulher também. Aqui na minha, vê. Elvis Presley, o outro Elvis. Fórmula 1, sapato, briga. Ontem eu estava vendo de boxe. Aqui, ó. Boxe, Saul Canelo. Gosto desse boxeador. Gente, a graça traz afeto, o lar se torna ambiente de acolhimento, de calor humano. Se tem um lugar que tem que ser bom, é a sua casa. A graça transformadora traz unção. Está aí no versículo 46, dá uma olhada comigo. Não me ungisse a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. A unção é o revestimento de poder. Que poder? É a santificação diária. É o poder da santificação diária, gente, dentro do lar. Mano, a gente vive no mundo, mas nós temos que saber o que nós temos que separar do mundo. Isso nós somos os escolhidos, nós somos os santos, nós somos os separados. A gente vive no mundo, a gente não vive numa redoma. Então essa unção, ela tem que nos ensinar a fugir das armadilhas do mundo. O vento de Deus precisa soprar sobre as nossas casas, sobre os nossos filhos, sobre as nossas filhas. Tem que trazer a solução. Tem que trazer a solução. O que tem povoado a mente das nossas filhas, dos nossos filhos? Se não for com essa unção, o que os nossos filhos têm visto na internet, nos telefones? O que eles têm absorvido do mundo? E olha quando a criança chega na idade que muitos dos filhos de vocês aqui estão. Estou olhando para o Carlos aqui, para a Gisele. Quando o mundo começa a entrar forte na vida deles, o que eles têm visto? Alexandre, o que o Nicolas tem visto? Menino novo, bonito. O Lucas, Serafim, o que ele tem visto? Então veja, gente, o ambiente familiar precisa nascer de novo, quando a graça de Jesus entra nas nossas casas. Agora você tem que exercitar isso. Tem vida praticada com isso. Tem vida praticada. A sua graça transformadora não pode transformar aquilo que seus filhos nunca viram. Você começar a falar palavrão, meu pai não falava, agora começou, está transformando. Não é assim. É a graça que edifica, é a graça que separa, é esse tipo de graça. Gente, sei lá, e como que é? Você sabe como é que é a sua casa? Você sabe como é que é lá dentro? O que pode melhorar, o que tem que ser transformado? O ambiente familiar, gente, precisa nascer de novo, quando a graça de Jesus entra na nossa casa. A graça que traz perdão no 47 e no 48. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ele muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Perdão é decisão, não é sentimento. Perdoar é decisão, não é o sentimento de perdão, não existe isso. É ação,
não é sentimento. Homens e mulheres agem pela decisão. Perdoar não é uma amnésia. Eu vou esquecer. Não se coloca pecado e perdão debaixo do travesseiro, debaixo de coberta, debaixo do tapete. Ele tem que ser vivenciado, ele tem que ser sentido. É assim que funciona. Perdão traz paz primeiro a quem perdoa. Quem perdoa traz paz primeiro para você. Gente, uma coisa eu falo: quem quer perdão do alto, lá do alto, aquele perdão que você sabe que você merece, precisa perdoar quem está do lado. Se você não consegue perdoar o próximo que está do lado, como é que você quer perdão do alto? Não vai ter. Você esqueceu que a gente serve um Deus justo e verdadeiro, que tudo vê, que tudo sente? Não tem como. Não tem como. Então veja, não basta falar eu perdoei, é necessário agir como perdoador e perdoar de fato. Agora você tem que exercitar a fazer isso. Isso é fácil falar. Você acha que não tem ninguém para perdoar? Não. Tem gente que não gostaria de perdoar mesmo. Todos nós é assim. Lembra quando o Anselmo falava? Você é o nosso professor Anselmo, Eduardo Diniz, professor quantos anos dessa classe? Você é ruim. E você sabe que você é ruim. Quem lembra disso aí? Você é ruim. Estou mandando fundão lá. Você é ruim. Perdoar não é fácil, gente. Perdoar não é fácil. Perdoar não é fácil, mas a gente tem que treinar, a gente tem que praticar. A graça transformadora, ela traz salvação. Que está aí no capítulo 50, no versículo 50. Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Vai-te em paz. Olha, gente, a mulher pecadora saiu salva, perdoada. Todo encontro com Jesus, você não pode sair como você está. Todo encontro que você tem numa oração especial que você tem, muitas vezes regado com lágrimas, muitas vezes em silêncio, só os soluços, você tem que ser diferente quando você sair dessa oração. E a oração muitas vezes não precisa durar muito. Eu já falei para vocês aqui na classe, você não pode orar. Eu não posso orar muito. Quando eu estou focado na oração, eu começo a orar, focado, eu já perco o foco, começo: Senhor, eu quero melhorar nessa área, essa área não está boa, Senhor, paga a prestação minha aqui, está atrasada. Eu já começo a misturar as orações. Pode. Oração que tem que trazer um santo transformador, tem que ser. Então, ora pela sua dívida, ora pelos seus problemas, pelo seu trabalho, mas ora para que Deus traga essa transformação exponencial na sua vida. Você começa a ser uma mulher de Deus, em nome de Deus, onde vê bênção, onde vê graça, e onde que não tem solução, você começa a ter solução em Cristo Jesus. Tem que ser separada as orações, senão você mistura as orações. Isso é distração. Isso aí é do ser humano. Isso é do ser humano. Quando você está numa vigília é diferente. Todo mundo ora. Por que uma vigília? Um ora, outro ora, incentiva você a orar também. Essa oração não pegou meu coração, mas eu vou orar em cima daquilo que eu senti. Muitas vezes você está orando para você, mas está abençoando o outro. É por isso que o povo de Deus tem que viver em comunhão. Por que você não vem mais na escola dominical? Pergunta para aquele crentão, amigo seu velho. Velho não, velho muito forte, idoso. Idoso também não, né? Aquele experiente, né, Marcos? Então fala muito do Marcão, eu fiquei um final de semana com ele, que ajustaram. Por que você não vem mais na escola dominical? Eu já sei tudo de Bíblia. Tá bom. Gente, pastor Hernandes falou assim: para ficar boa a mensagem tem que pregar 5 vezes. Como vai pregar 5 vezes? Aí você tem que ter uma agenda caprichada. Preguei lá em Manaus, aqui em São Paulo é outra, em Campinas é outra. Aí a gente repete depois de 5 anos, aí ela vai ficando boa. Gente, a mulher saiu salva e perdoada. Jesus cura, Jesus ressuscita, mas sobretudo Ele salva o perdido. Essa é a mensagem do Evangelho. Ele deu o melhor de si ao Senhor. Aquela mulher deu o melhor de si ao Senhor. Eu faço uma pergunta para mim e para você nessa manhã: nós temos dado o nosso melhor em nossa casa? E para a gente, enfim, acabar. Aplicação para o que nós acabamos de falar aqui. Um exemplo: a mulher pecadora. Eu falei que muitos falam que ela é prostituta, acha, mas eu não acho. E a Bíblia em nenhuma versão fala. Cena forte, lágrimas, Alexandre. Tinha lágrimas que lavavam os pés de Jesus, cabelos que enxugavam os pés de Jesus, perfume caro derramado aos pés de Jesus. Enquanto Simão julgava, Jesus valorizava o coração daquela mulher. Simão julgava na sua mente:
mas Jesus valorizava o coração daquela mulher. Aqui, no versículo, vê quando Jesus fala assim: Simão, vê essa mulher. Eu entrei na sua casa aqui, Simão, você não me deu água para lavar meus pés. Esse era o costume. Simão, eu entrei aqui, você não me desse um beijo, Simão. Desde que eu entrei aqui, essa mulher não cessa de beijar meus pés, Simão. Simão, você não ungiu a minha cabeça com óleo. Você mandou sentar em qualquer lugar aqui na mesa. Desde que eu entrei aqui, Simão, ela jogou esse perfume caro, ungiu os meus pés com bálsamo, Simão. Você está vendo essa mulher, Simão? E ele pergunta várias vezes para Simão, 2 vezes. Muitas vezes, gente, esse Simão aqui é eu e você. Pessoas dentro da nossa casa têm feito coisas maravilhosas. Quantas vezes eu já me peguei pensando que devia ter abraçado mais a minha filha, ter agradecido mais por aquele momento que foi importante na vida dela. Quantas vezes eu podia ter dado um abraço mais apertado? Se você não tomar cuidado, esse Simão pode ser o seu todo dia. Todo dia. Julgamos no coração sem falar muitas vezes. E sabe onde nós mais fazemos isso, gente? É dentro de casa. Além daqueles que a gente convive no cotidiano. Tem muitos que queriam só um bom dia seu. Tem muitos que queriam só um boa tarde seu e você não viu. Esse Simão pode ser eu, pode ser você. A graça ensina a viver no cotidiano. O Evangelho se manifesta em gestos simples. E quando eu falo em gestos simples, a graça tem que se manifestar aí. Sabe quando você está no shopping, lotado, e agora, sábado à tarde, vai lá no shopping para você ver, lotado. Gestos simples, sabe quando você está andando, procurando aquela vaga ali, aí tem um cara atrás de você vê, o cara está com o vidro aberto, ele não tem ar-condicionado, e tem um lugar bonito perto da porta. Dá uma buzinadinha para ele, não, entra aí, ó. Eu vou procurar outro mais lá para baixo. Um exemplo pequeno. Gesto simples. Deixa ele entrar no seu lugar. Senta no lugar. Não fazer que nem a Ana está fazendo a série agora. Deixa o carrinho de mercado atrás do seu carro. Eu costumo falar, quando nós estiver deixando o carrinho de mercado atrás do carro do outro, o Brasil não vai para frente. O Brasil vai andar para trás. Pode ser assim. Ah, tem alguém para pegar o carrinho, mas não para deixar atrás do outro. Vai deixar lá no local, que nem se andar 5 minutinhos, às vezes está com pressa. Põe mais antes, não põe atrás do carro dos outros. Se for desligado, que nem eu, já levo o carrinho de um carro para o outro. Vai sair. Sabe, gente, coisa simples que dá para a gente fazer no dia a dia: generosidade, ser referência, generosidade, serviço. Faça o que Deus colocou nas suas mãos sem birra. Muitas vezes a gente é cheio de birra, vocês também não façam. Tem que tirar essas birras da nossa vida, parece criança. Tem hora com 60 anos, quase, parece que criança. Pô, gente. Quando a graça transformadora entra daí para dentro, tem que melhorar esse negócio. Tem que ser diferente. Tem que ser diferente. A sua família, a sua casa. Eu já falei aqui algumas aulas atrás, tem que ser a célula máter, tem que ser a célula mãe. Ela, nós aprendemos isso na escola. A célula mãe do quê? Da sociedade. Tem que ser a célula mãe, a célula máter. Eu aprendi isso. Vi entender algum tempo depois. Quando fala que a família é a base do que nós acabamos de ler aqui. A base da generosidade, da unção, da correção, dos ouvidos abertos, da produção dos lábios, que não pode ser conforme o seu estômago. Se for do coração, por que seu coração está cheio? Porque a boca fala que o coração está cheio. É essas coisas, você tem que fechar as portas do seu coração. Quando Paulo fala, quando Paulo ensina, fala que tem que. Se tem uma coisa que acho, quando você procura na Bíblia, quando fala coração, cara, tem milhões de ensinos de coração. Senhor, dentro daquilo que se pode guardar, guarda o meu coração. Daniel pediu, Davi pediu. Isso, você e eu tem que pedir todo dia, para fechar as portas do nosso coração. E onde está as portas? Está nos nossos olhos. O que a gente tem visto? Está nos nossos ouvidos, o que nós temos ouvido? Está na nossa boca, o que nós temos replicado? Está no seu dedo, o que você tem espalhado por aí, por aqui, ó. Hoje é global os seus contatos. Os midiáticos, os amigos midiáticos, é global. Uma mensagem que mais demora é 3 segundos, dependendo como que está o satélite. É muito rápido. A gente espalha bênção, espalha desgraça em fração de segundos.
fração de segundo, a gente mata a gente por aqui por causa de uma foto. Sabe aquela foto que você sabe que não devia postar? Sabe o Kirk que morreu? Aí o rapaz falou, eu não quero falar sobre isso. Eu postei essa semana na minha plataforma digital que eu tenho, que eu gosto. Estou falando que eu não sou contra. Eu falei que quem vibrou com a morte do Marcelo Arruda, que era da esquerda, que deixou 4 filhos pequenos, ele era da esquerda. Marcelo Arruda foi assassinado em 2022. E o Kirk, que morreu agora com 3 filhos pequenos em 2025. Aquele que vibrou com a morte de qualquer um dos dois, para mim é farinha no mesmo saco. Desculpa falar para vocês. Um ser humano vibrando pelo amor do outro é suicídio, extermínio da raça. Não é homicídio, Serafim, é suicídio, exterminando a raça e ainda vibrando. Pô, gente, nós somos um povo do Evangelho, nós somos um povo da esperança, que quer levar uma coisa nova para dentro das nossas casas. Eu sei que pode ser difícil, um mundo ruim que esse é. Os nossos filhos estão no mundo todo dia, estão no trânsito todo dia. Ou é só os meus? Ou é só eu? Pode. A gente tem que fazer algo diferente daquilo que Deus tem colocado na sua mão. Por isso que eu falei, faça sem birra. Mariana, se precisar levar 20 vezes, tem que levar 20 vezes lá. Você sabe que eu... quando eu morava em Paulinha, a Daniela, minha filha mais velha, vinha para a igreja, no ensaio. Eu quero trocar de roupa, lá, aí eu voltava para agora, eu quero voltar no culto das 7. Aí domingo eu tinha que ir na escola dominical. Gente, eu ficava só ali nas Efetivais. Ai, cara. O dinheiro que era para guardar, Marcão, ia tudo na gasolina. Aí falava que ia fazer um pedal. Eu falei, nossa, eu preciso mudar daqui. Não vai dar mesmo. A sua família, a sua casa, deve ser a célula, mãe. Deve ser a célula da igreja. Família, somos referência das coisas de Deus. O lar precisa ser um espaço de visão espiritual. Eu tenho um espaço de visão espiritual. Olhe pela sua casa, olhe pelo Brasil. Você lembra quando a gente fala, olha pelo Brasil, não dá porque eu sou da direita de São Paulo, gente, eu ouvi isso. Quando o povo de Deus, Israel, foi levado para a Babilônia, o que Deus falou para Jeremias no capítulo 29? Ora pela essa cidade, porque a sua permanência aqui vai depender do sucesso deles. Por aí, porque por que eles estavam orando? Pensando que ia voltar logo. Aí Jeremias veio e fala para Deus, não vou falar que não vamos ficar 70 anos aqui. Então vamos orar. Mesmo no cativeiro, Deus quer que o povo orar. Você está passando algo, você não está passando nesse período de tempo. Pode pelo nosso Brasil, não esqueça do nosso Brasil, gente. Deus manda orar. Mesmo que muitas vezes você está passando por momentos que é estreito, que é de algemas na sua vida. Ore pela sua vida pessoal, ore pelo ambiente do seu trabalho, ore por aquele que te oprime. É fácil? Eu acho que não. Gente que te ignora, gente que te ignora onde você anda, Marcos, que sabe quem você é, sabe da sua capacidade, sabe da sua pegada. É gente que te ignora, amigo. Ore para quem te oprime. Quando a gente fala de família, pedir a paz de Deus dentro da sua casa. Se tem um lugar que tem que ter a paz do Senhor, tem que ser dentro de casa, porque lá em casa todo mundo é diferente. Já percebeu, Alexandre? Lá na sua casa todo mundo é diferente? Todo mundo é diferente. É uma comida que um gosta, outro não gosta. É uma roupa que um gosta, o outro gosta e não. Você sabe que é diferente lá. Olhe pela paz dentro da sua casa, não deixe que pequenas coisas bestas atrapalhem a sua família de seguir mais e mais e mais no caminho que o Senhor tem para a gente seguir. Ore pela sociedade, interceda pela cidade, pelos governantes. É mandamento bíblico. Orar pelos governantes, pelos nossos superiores que nos governam, está na palavra. Por que você não ora? Você tem que orar. Nós somos um povo mais indicado para sofrer, está tudo certo. Talvez alguns aqui estejam melhor que os outros, financeiramente, socialmente falando. Não tem problema nenhum. Os pobres sempre estarão entre nós. Não é a palavra de Jesus Cristo isso? Os pobres sempre estarão entre nós. Então quando você vê alguém orando, vamos orar para acabar os pobres, pode pegar que é bandido. Porque acredito, não tem, os pobres vai estar com a gente até o final dos tempos. Vai estar com a gente. Olha pela sua empresa, quando a empresa prospera, o funcionário prospera. Só uma empresa muito grande, é muito rico, porque a gente para. Se os empresários não gerar emprego, quem vai dar emprego? Eu não sei fazer dinheiro, quem faz dinheiro é bandido. Você tem que ganhar, você tem que buscar, por isso que essa empresa tem que prosperar. Eu estou na mesma empresa há 32 anos. Como é que fica numa empresa 32 anos? Eu acho que o dinheiro nunca vem na proporção que eu esperava.
Teve coisa que me doeu muito mais aqui do que aqui no meu bolso. Só que a perseverança minha é outra. Eu não pensei que eu ia ficar 32 anos. Lembra, Aninha? Onde você estava? A pergunta 32 anos atrás. Fui numa firminha ali diante do lado. Eu vou quebrar um galho lá enquanto não aparece outro. Já faz 32 anos que eu fiz isso. Já passou floresta, já passou mata, já quebrei tudo. Tem dia que eu falo assim, vou largar desse negócio aqui. Aí eu fico olhando para mim, quase 60 anos, vou largar para quê? Deus, porque o Senhor me deu esse pensamento antes. Largo nada. Gente, pais como sacerdote do lar, mãe como mulheres segundo o coração de Deus. Vamos inverter? Pais como sacerdote do lar e mulheres como segundo o coração de Deus. A sua casa prospera, a sua casa vai para frente. Filhos são presentes do Senhor, não são nossos. Então cuida direito dos seus filhos. Cuida direito da sua família. Os filhos não são seus. Porque na Bíblia não está escrito, os netos de Deus faziam muita bagunça. Está escrito? Os netos de Deus, não tem netos de Deus aqui, só tem filho. Então os filhos não são nossos. Tem que cuidar bem. O pastor Guerra sempre falava, desde quando fala. Cuide bem daqueles que vão chorar no seu enterro. Cuide bem daqueles que irão chorar no seu enterro. Cuide bem daqueles que vão chorar no seu enterro. Jesus continua batendo na sua porta, lá em Apocalipse 3:20, uma frase que tem na minha casa: eis que bato à sua porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Tem um quadro enorme na nossa casa, 1,5 por 1,5. Quem já foi lá já viu. Jesus continua batendo a porta da sua casa. Quem abrir terá comunhão com ele. Meus irmãos, faça isso. Essa comunhão, muitas vezes, essa porta tem que abrir, um WhatsApp que você tem que mandar, é uma mensagem que você tem que mandar, é um telefonema que você tem que dar. Você está desejando gente preciosa pelo caminho. Nosso grande desafio é permitir que Jesus da graça não apenas visite a nossa casa, mas que Ele habite nas nossas casas. Esse é o grande desafio. Eu e você tem que orar para isso. Não que Jesus seja um visitante, mas que Ele seja um habitante, que tenha a chave de casa, que tenha o controle da televisão, que tenha a senha do seu celular, que tenha a senha da sua internet. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a casa de vocês profundamente. Nosso tempo foi embora, mas é isso que Deus colocou no meu coração, que eu gostaria de falar para vocês. Deus abençoe. O Serafim, vem aqui. Queria orar para a gente encerrar a aula. E glória a Deus, vamos ter um culto maravilhoso, tenho certeza, né, Serafim? Oremos. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, continuamos na Tua presença, Senhor. Obrigado porque o Senhor